O nosso Humberto ele foi até Curitiba e vai contar agora para você mais detalhes dessa história de amor e de luta. Olha aí. Vitor era um menino arteiro, guri levado, brincava com tudo e com todos. Mas aos poucos o comportamento do garoto que adorava carrinhos foi mudando. Ele não fazia mais as atividades porque ele já não conseguia mais segurar lápis e caneta. Que é o que ele mais gostava de fazer, desenhar e pintar. E pela impossibilidade de movimento da mão, que ele tinha perdido a coordenação motora fina, ele não conseguia mais desenvolver essa atividade. Este foi o primeiro sinal de que algo não ia nada bem. Começou a ter problema com equilíbrio, ele caía com facilidade ou batia nos batentes de porta, nas portas. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas nada se compara ao dia em que Vitor parou de falar. A língua foi atrofiando, né? E aí veio mais dificuldade para ele falar. E ele falava o quê? Ele percebeu já a gravidade do problema. Vitor sempre foi muito inteligente e no perceber a gravidade do problema, ele pedia ajuda. Principalmente falando com a mãe, que a mãe não desistisse dele, que a mãe cuidasse dele. Ele falava, eu sou diferente, cuida de mim. Vitor tem gangliosidose GM1 do tipo 2, uma síndrome genética rara, degenerativa, incurável e fatal. A estatística médica, nós temos 12 anos de vida na gangliosidose GM1. Vitor estava com 10 anos, então eu teria no máximo mais 2 anos de convivência com ele. Não tinha remédio, não tinha recurso para isso, nada. Adolfo tinha duas opções. Ou aceitava o diagnóstico dos médicos e começava uma contagem regressiva de 2 anos até se despedir de Vitor, ou ia à luta e tentava encontrar a cura para seu filho. Esse pai escolheu a segunda opção. E naquele momento eu tomei a decisão de abandonar tudo, para ir às pesquisas, para ir em busca de uma solução. Porque eu me recusei ao fato de que meu filho estava sentenciado ao óbito em 2 anos. Adolfo, que é engenheiro mecânico, largou o emprego. Passava 8 horas por dia na biblioteca. Esse pai devorava livros de genética, patologia, fisiologia e revistas científicas, até chegar a uma resposta. E segundo as pesquisas de Adolfo, o que faltava para Vitor era uma enzima, a beta-galactosidase. Na loucura você tem que tomar uma decisão. Se você acertar a decisão, você é um herói. Se você errar na decisão, você é um louco. Foi então que, contrariando os médicos, Adolfo desenvolveu uma fórmula inédita com a enzima. Testou nele primeiro e depois deu ao filho. Logo percebemos no primeiro ano que o processo degenerativo tinha diminuído a sua velocidade, até que chegou num ponto que praticamente parou, zerou. Vamos dar uma voltinha de moto. Os 2 anos de vida dados pelos médicos se passaram. E mais 1, e mais 10. Hoje, Vitor está com 25 anos e os progressos continuam aparecendo. Né, Vitão? Cadê o sorrisão? A esperança é uma só, o último milagre. Qual o presente de Dia dos Pais que o senhor gostaria de ganhar? Ele falar de novo. Quem sabe? Queria dizer que é uma honra conhecer o senhor Adolfo, é um prazer receber esse verdadeiro herói aqui no palco do nosso programa com seu filho Vitor. Seu Adolfo, eu acho que não só eu, como todo o público, todo mundo que está assistindo o Hora do Faro, nós ganhamos um presente do Dia dos Pais impagável.
A história do senhor é uma grande lição de vida, é uma grande lição de amor. O senhor largou tudo, toda a sua vida, para ir atrás de uma vida melhor para o seu filho. O senhor vendeu tudo, o senhor deixou o seu emprego, quase perdeu a sua casa. A pergunta que eu faço para o senhor é o porquê disso tudo. O que o Vitor, que hoje está aqui do seu lado, com 25 anos, o que ele significa para o senhor? Na verdade, eu perdi a casa, né? E a casa nos voltou por uma decisão inédita da justiça no Brasil. Qual pai não ama seu filho? Se o pai ama o filho, tem que lutar pela vida do filho, né? No momento que eu recebi o diagnóstico e o prognóstico, eu tinha duas opções. Ver esse menino falecer de uma maneira bastante trágica, difícil, ou ir em busca do impossível. Eu decidi ir em busca do impossível, aceitar mais um desafio na minha vida. Minha vida, até esse momento, sempre foi de desafio e continua sendo de desafios. E seria mais um desafio, mas eu não tinha ideia de onde a gente ia chegar com tudo isso. E, pela mão de Deus, se moveu o impossível e se fez muito mais. E o senhor estudou tudo, o senhor devorou enciclopédias, sites, para tentar encontrar a cura para o seu filho. Porque é uma coisa tão inacreditável e tão, ao mesmo tempo, linda que o senhor fez, que a gente eu preciso ficar repetindo isso para você de casa, porque ele não é médico, ele é engenheiro. Ele praticamente teve que aprender medicina através de livros. Quanto tempo isso durou, seu Adolfo? Quantos livros o senhor teve que devorar até descobrir a chave para o tratamento do seu filho? Eu comecei com genética médica, porque já tínhamos um caminho de que é genético o problema, então eu tinha que iniciar por genética. E aí foi, todos os livros que se podia encontrar, alguma luz, algum caminho, eu fui lendo incontáveis livros, até chegar no Fisiologia Clínica. Naquela época nós não tínhamos muito conhecimento, e 8 meses depois de dias, todos os dias numa biblioteca e todas as noites numa internet, eu parei no meio de uma prateleira e comecei a brigar com Deus, porque Deus já agia forte em nossa vida. E comecei a brigar com Deus, por que pegar mais um livro? Por que ler mais um livro? E aquela voz dentro de mim falava, seu cabeça dura, pega esse livro. Pega esse livro. E eu continuei brigando com Deus, e aquela voz, pega esse livro. E decidi pegar o livro, sentei, e não achei nada mais do que uma linha sobre gangliosidose GM1. E voltei a brigar com Deus. E aquela voz falando de novo, continua lendo. Baixei os olhos, continuei lendo, estava lá a descrição do GM2, que é a doença de Tay-Sachs, que é a mesma descrição da doença gangliosidose. Naquele momento eu senti como que uma pancada na testa e eu saí do ar. Eu prometi que não ia me emocionar. Mas ali o senhor descobriu a cura para o seu filho. Naquele momento Deus desceu com toda a explicação sobre o que é uma doença genética, como ela age. Naquele momento eu entendi o corpo humano como um sistema complexo e como ele é interligado. Naquele momento eu entendi e fui capacitado por Deus. O senhor chegou a pensar em desistir em algum momento? Várias vezes. Teve momentos que eu me trancava no banheiro e pedia para Deus recolher. Um pai vê um filho amado e querido definhando a cada dia. Ele foi contraindo uma série de sintomas, 3 escolioses,
encurvou, as mãos se tornaram mão de garra, toda a musculatura se encolheu. Ele perdeu a expressão facial, não sentia mais dor, não tinha mais brilho nos olhos. Eu, às vezes, me trancava no banheiro e pedia para Deus levar. Mas, graças a Deus, existia um plano em nossas vidas. E o dia que eu entendi esse plano, o dia que eu consegui entender tudo isso, todo esse peso se foi. A nossa ideia era mostrar um exemplo de um pai, e o senhor é um exemplo de pai. Então eu queria dar um abraço no senhor, em nome de todos os pais. Eu sou pai também, todos os pais aqui, mas o que o senhor fez é um exemplo tão lindo, é um exemplo tão especial, que eu queria, nesse momento, eu acho que é como se o Brasil inteiro estivesse abraçando o senhor pela vida do seu filho que o senhor salvou e pela vida de muitas outras crianças, jovens, que o senhor vem salvando, porque o senhor descobriu um remédio que para uma doença degenerativa. Então o senhor é muito mais do que um herói. O senhor foi um escolhido de Deus mesmo para fazer isso. Eu estou muito orgulhoso de ter o senhor aqui no palco.